minha família no altar de Deus? O que é preciso? O que eu posso fazer para consagrar a minha família? Então, a palavra no dicionário teológico, altar significa mesa ou bloco de pedra consagrado ao sacrifício de animais em holocausto ou a outros tipos de oferendas. A palavra no hebraico para altar vem de uma raiz verbal que significa matar. Tudo que era levado ao altar era sacrificado, era morto. No grego traduz essa palavra como um lugar de sacrifício. No Antigo Testamento, o altar era um lugar onde o crente demonstrava sua gratidão a Deus, buscava o favor e o perdão divino, prestava um testemunho referente à presença do nosso poderoso Deus entre todo o seu povo, adorava a Deus e fazia confissões públicas de fé. Então o altar é um lugar onde nós elevamos o que nós temos à presença de Deus, entendendo que Deus é um ser elevado, acima de todos os outros. Então tudo que entregamos nas mãos de Deus, acabamos que elevando, quer dizer, dando um valor maior. Então Deus, Ele não quer receber de nós sobras, Ele não quer receber de nós migalhas. Deus, Ele sempre exigiu que tudo que fosse entregue a Ele fosse o melhor. E aí, pensando sobre o melhor, o que seria, o que nós temos de melhor a oferecer a Deus? O melhor que nós temos, que podemos oferecer a Deus, é a nossa vida. É o bem mais precioso que temos. Porque bens materiais vêm e se vão. Bens outros que você possa ter ou pensar, eles são todos passageiros, eles são todos materiais, humanos, mas o bem maior que nós temos, nós já recebemos de Deus, que foi o sopro, o fôlego de vida, e este fôlego de vida nos fez alma vivente, e por esse motivo devemos nós hoje reconhecer o valor deste amor, desta bênção concedida por Deus a nós, que é a vida, e devemos então consagrar a nossa vida ao Senhor. O símbolo de altar para a igreja trata-se de um lugar onde podemos nos aproximar de Deus, mediante sacrifício e oração. Lugar onde Deus vem ao encontro das necessidades humanas, conforme o seu plano eterno de redenção. O altar fala da comunicação entre Deus e os homens. Este é o lugar onde um homem pode encontrar o poder e a graça divina. O altar é o lugar onde o homem pode trazer os seus dons e oferecer a Deus, onde pode prestar serviço e adoração. O altar é o lugar de morte e sacrifício, mas também é um lugar de honra e benefícios. Neste lugar é onde Deus está e é onde nossa família deve buscá-lo. No altar é um lugar de consagração. No altar é o lugar onde a nossa família deve ser entregue diante do Senhor. Vejamos então como levar a nossa família ao altar de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, do 21, a partir do verso 21. Aí vamos ler até o capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 5, começando do versículo 21, até o capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa
se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, maridos, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, verso de 1 a 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Muito bem, meus amados, diante dessa leitura, encontramos 4 princípios importantes que norteiam a ideia de levarmos a nossa família ao altar de Deus. Então, 4 princípios que vão nos direcionar como levar a nossa família ao altar de Deus. É o que nós vamos observar esta noite. O primeiro princípio é: levo minha família ao altar de Deus quando oferto minha submissão. O texto que acabei de ler aqui em Efésios capítulo 5, do verso 21 a 24, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele aponta então para um princípio importante dentro de uma família. Para que uma família seja consagrada a Deus, para que uma família esteja sempre no altar de Deus, é necessário haver sujeição na família. E o que seria isso? Seria a ideia da submissão. E o que é submissão? Na Bíblia, a sujeição significa reconhecer e obedecer à autoridade legítima, seja ela de Deus, de líderes espirituais, de autoridades civis ou de membros da família. Esta submissão é uma atitude de humildade e reconhecimento da ordem divina, e não de inferioridade ou submissão forçada. A submissão, este princípio que norteia então a família, ela está relacionada a toda a família. E eu vou dizer que ela está inserida em toda a sociedade. Não tem como nós vivermos uma vida insubmissos. Nós temos, por exemplo, governantes que legislam através de leis, e nós somos responsáveis em cumprir as leis. Se eu sou insubmisso e não cumpro as leis, eu pagarei um preço, o preço da insubmissão, que muitas vezes esse preço pode ser uma multa, pode ser uma prisão por ter quebrado uma norma, uma regra, uma lei. Então nós somos guiados, nós somos protegidos pela lei. Então isso quer dizer que quando eu sou submisso, eu estou debaixo de uma proteção. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que tem se levantado uma bandeira da
igualdade de gênero, onde diz que as mulheres devem ter os mesmos direitos do que os homens. E eu concordo com isso. Todos têm direitos. Todos têm direitos. Mas entendemos que, dentro de uma organização familiar, a mulher precisa se submeter ao seu marido e estar em obediência a ele. Certamente ele vai te guiar, ele vai te orientar, ele vai te conduzir para a melhor forma de viver. Então, é importante reconhecer a autoridade dada por Deus. Aqui no verso, diz assim, no verso 22, esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Então Deus usa a figura da submissão que devemos a Deus, por ser o Criador de todas as coisas, e Ele traz então essa figura dessa submissão e aplica no relacionamento conjugal, onde a mulher precisa estar debaixo de uma autoridade, a autoridade do marido, e ela precisa estar debaixo dessa autoridade para quê? Para que ela esteja protegida, para que ela esteja livre de todo o mal. Então, vou usar aqui uma ilustração, presta atenção no que eu estou dizendo. Imaginemos, como que no lar o homem é o cabeça, como diz o texto. Então ele faz o papel de Deus. E qual é o papel de Deus com a sua criação? Ele é o protetor. Quem é que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra? É o Senhor. O Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra de todo mal. Deus é o nosso provedor. Quem é que faz cair chuva sobre maus e bons? Quem é que nos sustenta? É Deus. Então, em outros aspectos, ou nessa comparação aqui, quem é que traz o pão de cada dia para dentro do nosso lar? Se é o esposo que trabalha, então é ele quem traz. Então, na grande maioria, na cultura geral, seria essa a ideia central. O marido é o protetor, é o provedor. Então, sendo ele assumindo esses papéis, assumindo essa responsabilidade no lar, é de total, digamos assim, consciência da esposa se submeter a esta pessoa, porque ela está cuidando de você, ela está te protegendo, assim como Deus faz. Diz então o texto no verso 23, porque o marido, ele é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Veja bem, a igreja ela só funciona porque nós seguimos as diretrizes, os ensinamentos de Cristo. Cristo deixou então uma palavra para nos guiar. Então é dentro dessa palavra que somos guiados. Ele é o cabeça que dirige então como a igreja deve ser conduzida. Assim, o marido no lar, ele deve conduzir a família, mostrando o que é melhor e como deve funcionar a casa, como funciona então todo aquele sistema familiar. Verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. É interessante, meus amados, porque nesse contexto, nós vemos muitas vezes, por exemplo, a mulher tendo a sua liberdade de trabalhar fora. Isso é bom dentro da família, a esposa poder ajudar o esposo. E quando a esposa vai trabalhar fora, ela se submete ao seu patrão, não é verdade? Ou ela chega lá a qualquer hora? Eu vou para o trabalho, eu chego a hora que eu quero. É assim no trabalho? Não, ela segue as regras lá da empresa. Ela tem um patrão, ela tem alguém que ela tem que prestar contas. Assim também a esposa no lar, A esposa, o marido sai para trabalhar, ela precisa no lar cuidar dos afazeres do lar. E não são poucos, não são fáceis. Muitas vezes é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Mas ela precisa se organizar. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas ela precisa ter uma rotina de trabalho
e executar todas as atividades do lar. Enquanto o marido está trazendo sustento, ela está guardando e cuidando daquilo que o marido entregou em suas mãos. Confiança. Cristo está no céu hoje, e hoje nós estamos na igreja cuidando deste espaço, deste grupo de pessoas, para que quando Cristo vier, Ele possa encontrar a sua igreja perfeita, possa encontrar a sua igreja organizada, a sua igreja bem alimentada, fortalecida. Então essa é a estrutura. Quando o apóstolo Paulo usa essa ilustração da igreja e Cristo, ela se aplica muito bem dentro de uma família, onde haverá um provedor e alguém que está sendo cuidado por aquele provedor. Mas aquele que está sendo cuidado também tem suas atividades, também tem suas responsabilidades. E quando eu falo de mundo hoje, o sistema tem levantado bandeiras, como o feminismo, e ele interpreta a submissão de forma incorreta. Muitas vezes coloca que a submissão é como algo que você está sendo oprimido. A submissão é como que alguém que está sendo humilhado, como alguém que está servindo de tapete para outro pisar em cima e limpar os pés. Não é essa a visão de submissão que a Bíblia nos ensina. Não é essa a visão de submissão que Cristo nos deixou o exemplo para ser seguido. Muito pelo contrário. Submissão, lembre-se, está ligado à proteção. Alguém que é submisso a outro é alguém que está protegido por aquela pessoa. Então aquela pessoa está cuidando dela. Assim devemos nós ser submissos a Deus e as esposas sendo submissas ao seu próprio marido. Exemplo que nós temos de Cristo como exemplo de submissão. Lucas 2:51. Desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa passagem de Cristo é interessante. A família de Cristo estava seguindo então uma cultura religiosa, que em um dia de festa em Jerusalém, eles foram até o templo adorar a Deus. E naquele dia, era um dia festivo, iam muitas pessoas da Galileia até a Judéia, até Jerusalém, levava uma caminhada mais ou menos de 10 quilômetros, como daqui para Canoa Quebrada, mais ou menos. E então, dessa caminhada, eles iam numa multidão, várias pessoas reunidas. Eles foram então para essa consagração, para essa festa de adoração a Deus. Chegando lá, festejaram durante um dia e no retorno, Jesus continuou na cidade, não voltou com seus pais. E aí a família veio andando e como era muita gente, no caminho não se perceberam. Um dia depois que eles tinham saído, procuraram Jesus e não acharam. Isso Jesus estava com 12 anos de idade. Eles então disseram, olha, Jesus ficou em Jerusalém, vamos ter que voltar lá para buscá-lo. E então um dia depois retornaram e passaram mais 2 dias procurando Jesus na cidade, até que foram até o templo e lá se admiraram, porque Jesus estava conversando com os mestres, perguntando e respondendo. Então naquele momento eles ficaram admirados. Maria chega até Jesus e diz, meu filho, por que você fez isso com a gente? A gente ficou preocupado, fomos embora e você ficou. E ele então diz, mas mãe, não é a senhora que diz para mim que o melhor lugar para se estar é na casa do Pai? Então Jesus naquele momento estava obedecendo ensinamentos dos seus pais, sendo submisso, obediência aos ensinamentos. E o que é que ele queria naquele momento? Obedecer à vontade do Pai. E o texto aqui em Lucas diz que ele então retorna com a família para Nazaré e era submisso. Jesus era submisso aos seus pais. Então veja que submissão não é algo ruim,
é algo bom, louvável e que nos traz proteção. Alguns conselhos bíblicos sobre a submissão. Primeiro, Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A grande arma para a gente resistir à tentação do diabo é a submissão a Deus, estar debaixo da vontade de Deus, em obediência à sua palavra. E aí o diabo pode lançar as setas, as tentações, que nós resistiremos, porque estamos protegidos por Deus, por meio da sua palavra. Então esse é um bom conselho sobre a submissão. E o segundo, 1 Pedro 2,13: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer sejam reis como soberanos. Devemos seguir as regras, devemos seguir as leis. Então, se estamos inseridos neste mundo, certamente haverá leis no país que a gente precisa obedecer. Nós precisamos seguir as regras deste mundo. Então, vamos obedecer, porque isto honra a Deus. Então, ser submisso é reconhecer a autoridade. E toda autoridade, ela vem da parte de Deus. Em segundo lugar, temos então mais um lema, um ponto importante sobre como levar a nossa família ao altar. Levo minha família ao altar de Deus quando ofereço meu sacrifício de amor. Aqui do verso 25, do capítulo 5 de Efésios, de 25 a 33, nós vemos uma segunda lição sobre levar a nossa família ao altar de Deus. E essa lição é dada aos maridos. Veja bem aí os maridos. A lição é essa, que o marido deve amar a sua esposa. Maridos, verso 25, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor que esse texto usa é interessante, a palavra amor. Na língua portuguesa, amor é um termo um pouco genérico, né? As pessoas usam essa palavra de forma, muitas vezes, desapercebidas. Dizem que ama qualquer coisa. Eu amo essa comida. Eu amo o meu cachorro. Então usa a palavra amor para tudo. Então virou uma palavra genérica. As pessoas amam tudo. Devemos entender que aqui no texto, no original, a palavra grega, o grego usava pelo menos 4 palavras para expressar o amor. E cada palavra tem um significado. Por exemplo, amor eros. O amor eros era um amor relacionado entre homem e mulher. O amor que vem aí, o erotismo, que é a origem da palavra, a raiz da palavra erotismo. Então, o amor de relação íntima do homem com a mulher. Tem o amor filéu. O amor filéu é o amor entre amigos. Você tem alguém que você gosta muito, é seu amigo, então usava a palavra filéu. Há uma outra palavra usada para amor, estorgel. Essa palavra estava relacionada ao amor entre pai e filho. Então, a forma como tratamos os nossos filhos, o carinho, o respeito que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos. Então, usava essa palavra, estorgel. Já este amor, a palavra que foi usada nesse texto aqui, se chama ágape. O amor ágape. Essa palavra, ela traz um significado bem profundo. É o mesmo tipo de amor que Jesus teve por nós. O amor do sacrifício. O amor sacrificial. O amor ágape é o amor que você se entrega por completo. É o amor que não mede as consequências. É um amor que faz tudo para o outro se sentir bem.
Então é esse tipo de amor que o marido deve oferecer para a sua esposa. Quando ele diz aqui que o marido deve amar a sua esposa como, olha, uma comparação, um termo de comparação, como também Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Entregando-se por ela, morrendo na cruz. Não é que os maridos vão sair daqui hoje e vão se colocar numa cruz, né? Vão se matar. Não, não faça isso. Mas a ideia é que você esteja pronto para se sacrificar e dar o melhor para sua esposa, fazer com que sua esposa se sinta bem ao seu lado. Isso é muito importante. Você tem uma companheira, alguém que dorme do seu lado, alguém que está do seu lado. Olha, é muito importante a gente confiar em quem está do nosso lado. A pessoa dormir com o inimigo, né? Diz que um camarada fazia coisa errada e um dia acordou sentindo uma quentura perto do ouvido, e quando ele acordou era a mulher com a panela cheia d'água quente para derramar em cima dele, porque o marido não amava a esposa, tratava a esposa de qualquer jeito. É claro que isso não deve ser feito, isso aqui é uma agressão, é só como um comparativo aqui, uma ilustração, mas entendemos que o amor, esse tipo de amor aqui, ágape, não é um amor relacional no sentido de ele vem por base de sentimento, não. Esse amor aqui é uma escolha, é uma decisão. Eu escolho amar a minha esposa, eu escolho estar do lado da minha esposa, acompanhá-la, ajudá-la, estar sempre disposto a fazer de tudo para que ela se sinta bem ao meu lado. Então é esse tipo de amor que a Bíblia nos apresenta. Agora vamos lembrar aqui, o comparativo é, assim como Cristo amou a igreja. Aí a pergunta que não quer calar: a igreja sempre faz aquilo que Cristo ama, que Cristo gosta? Sempre obedece? Não, mas no entanto Jesus nunca deixou de amar a sua igreja, e por ela ele deu a própria vida. Assim também o esposo. Vai acontecer situações no lar, no convívio, difíceis, que às vezes a gente não concorda, não gostei que ela fez isso ou aquilo, mas a gente trata, a gente conversa, a gente senta e resolve, mas não é por isso que deve perder o amor. Lembra quando chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, é lícito ao marido deixar a esposa por qualquer motivo? Então no tempo de Jesus já havia esse questionamento. Se a mulher queimou o arroz, vou deixar essa mulher, não sabe cozinhar, para que eu quero uma mulher que não sabe cozinhar? Então, entenda, Jesus disse: olha, como foi lá no princípio? Lá no princípio está aqui escrito, diz aqui o texto, verso 31, eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Esse é o princípio do casamento, a união, a perfeita união. Dois se tornam um, e essa unidade é para a glória de Deus. Não tem mais os meus amigos, os teus amigos, o meu dinheiro, o teu dinheiro. Não existe isso no casamento. Tudo é nosso. São os meus filhos, são os nossos filhos, são o nosso dinheiro, os nossos amigos, a nossa casa, tudo é nosso, porque somos uma só carne, fazemos parte de um só corpo. A união é perfeita porque foi feita em Cristo. Então esse trabalho aqui de amor, né, essa entrega de amor, ela é muito importante para que a nossa família esteja no altar de Deus, porque o amor é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e aquele que ama vive em Deus e Deus vive nele. Então, se temos Deus em nossa vida e nosso coração, devemos andar em amor. Na Bíblia, o sacrifício de amor é a prática de colocar as necessidades, desejos e bem-estar do outro em primeiro lugar, mesmo que isso indique
em renúncia pessoal, um ato de amor incondicional, onde a fidelidade e o bem-estar do outro são mais importantes do que os próprios, evidenciando a profundidade do amor cristão. É interessante, irmãos, eu lembrei de uma história de uma família, lá do Crato, né, um conhecido nosso. E o irmão, muitos filhos, já vários netos, já quase, se eu não me engano, não sei se eles chegaram a 50 anos, porque a esposa dele faleceu, mas em torno dos 40 anos de casado. E aí um dia no almoço do domingo, a família toda reunida, um dos netos vai na panela e tira um pedaço do frango. A avó dele, a esposa, né, disse: meu filho, não faça isso, esse é o pedaço que o seu avô mais gosta. E aí o avô olhou e disse: não, pode comer, pai, eu não gosto desse pedaço não. Aí ela disse: mas meu filho, há 40 anos nós estamos casados, é 40 anos que eu boto esse pedaço no teu prato, e tu come e se alegra e nunca disse nada. E se eu faço isso porque eu lhe amo, meu amor, mas eu detesto esse pedaço. Então o amor muitas vezes faz a gente fazer coisas assim, né? E fora dos nossos prazeres, do nosso gosto, né? Comer para agradar o outro. Quantas vezes você já fez isso? Faz algo que não é tanto do teu agrado, mas para que o outro se sinta bem, se sinta feliz. Então essa família fazia isso, e essa lição eu aprendi com eles. Então esse é um sacrifício de amor. Muitas vezes precisamos fazer aquilo que não é do nosso agrado, para que o outro se sinta bem por estar do nosso lado. Nós temos então o exemplo de Cristo, que fez algo assim. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, em dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Então Jesus, Ele nos amou de tal maneira, que deu a vida por nós. E diz as Sagradas Escrituras, que essa prova de amor que Deus teve para conosco, nós ainda éramos pecadores. Isso quer dizer que quando Ele nos amou, a gente não estava fazendo nada que gerasse alegria a Ele. Ele escolheu nos amar, foi uma decisão. Por isso Ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida. Então vocês maridos, ou futuros maridos que tem aqui, né? Tem 2 futuros maridos ali, tem mais outro ali. Então a esses que ainda não são maridos, se preparem. Assim devemos amar o nosso cônjuge, está pronto a dar a vida por ele. Conselhos bíblicos sobre o amor. Lucas 10, 27. A isso respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós temos amado a nós mesmos. É interessante essa expressão, porque lá no texto de Efésios, ele diz que o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo, porque quem ama a si, cuida, não é verdade? Se eu me amo, quer dizer, eu vou me alimentar, eu vou fazer a limpeza necessária do meu corpo, eu vou me vestir bem, eu vou querer estar bem. Assim, você ama, deve desejar o mesmo para o seu próximo. Então ele diz que devemos amar a Deus acima de tudo, e o nosso próximo como temos amado a nós mesmos, alimentando e cuidando. E João 15:9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Será que é só o marido que tem que amar? O amor deve estar em todos nós. Se nós temos Deus em nosso coração, Deus é amor, então eu devo amar a todas as pessoas da mesma sorte. Então o marido tem uma responsabilidade maior, que esse amor aqui relacionado ao marido e à esposa é um amor de comprometimento.
Uma vez que eu coloquei a mão no arado, não tem como olhar para trás. É daqui para diante, é seguindo junto até o final da caminhada. Só a morte poderá nos separar. Então, que você esteja firme neste compromisso. Em terceiro lugar, para levar a minha família ao altar de Deus, levo quando obedeço os juízos do Senhor. O Senhor, nosso Deus, tem nos dado algumas diretrizes para que a família esteja bem organizada, funcionando bem. É importante que a gente siga as regras, obedeça os conselhos de Deus. Quem foi que criou a família? Deus. E Deus criou a família antes do pecado. Então ele tinha uma visão de perfeição. A família é para andar em perfeição. E como é que esta família pode andar em perfeição? É preciso então andar em obediência. Na Bíblia, obediência, obedecer o juízo de Deus significa viver de acordo com os seus mandamentos, leis e princípios, mostrando reverência, amor, confiança em sua sabedoria. É uma atitude de fé, confiança e submissão à vontade divina, que leva à bênção e ao crescimento espiritual. Então, quando nós obedecemos, seguimos as regras, estamos sendo guiados por Deus, e a nossa família certamente estará sendo conduzida ao altar do Senhor. O texto é capítulo 6 de Efésios, do 1 ao 3, diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Isso quer dizer que obedeça aos seus pais como se você estivesse obedecendo a Deus. Então a palavra de um pai e de uma mãe é uma lei, é uma norma, é uma regra, que não é para se questionar, não é para ficar debatendo, é apenas para obedecer. Diz aqui o texto que quando os filhos obedecem aos seus pais, isso parece justo diante de Deus. Isso quer dizer que a obediência traz sobre nós justificação. Um filho obediente é um filho que será abençoado por Deus. É interessante que o mandamento de Deus sobre os filhos com relação aos pais é o único mandamento com promessa. Deus dá um mandamento e junto ao mandamento ele dá uma promessa. Veja só o que aqui diz, versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Filho obediente terá uma vida longa. Filho obediente será protegido. O filho obediente terá uma vida abençoada por Deus. Sabe, irmãos, quando a gente assiste aí os telejornais, e hoje muito se fala, né, de assassinato, de drogas, de assaltos e morte. E quando a gente vê tudo isso, a gente vê muito envolvimento de jovens. Quantos jovens morrem cedo? Por quê? Porque não deram ouvido aos pais, não se envolveram com amizades erradas, se envolveram com drogas e se deixaram levar por este mundo, obedecendo e seguindo o inimigo, ao invés de obedecer e seguir as palavras justas de um pai e de uma mãe amorosos, que querem sempre o bem dos filhos. O pai e a mãe nunca vão mandar o filho fazer alguma coisa errada. Dificilmente, se isso acontecer, é um pai ou uma mãe desajuizado, que não tem juízo. Mas um pai ou uma mãe que tem consciência, sabe o que é bom, certamente vai querer o filho no melhor caminho. Mesmo em muitos casos, quando o pai e a mãe não viveram uma vida muito bem alinhada, mas eles não querem que os filhos sigam o mesmo caminho. Meu filho, olha, eu não fiz as coisas certas, eu não estudei,
eu não escolhi o melhor caminho, mas você tem uma chance de fazer isso diferente. Você tem a chance, eu estou aqui para te ajudar. Então obedeça seu pai, obedeça sua mãe, para que você prolongue os teus dias nesta terra. O filho que não obedece pai e mãe, morre cedo, tem uma vida encurtada. Então a promessa de Deus é: honra teu pai e tua mãe, e tu terás longos dias sobre a terra. Temos então o exemplo de Cristo, o exemplo de obediência. Diz o texto em Filipenses 2:8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente a quem? Ao Pai, ao propósito. Deus o mandou aqui a essa terra com um propósito. Ele veio para obedecer, e ele foi obediente até findar o propósito, até a morte. Morte, e aí ressurgiu, venceu a morte, é claro. Conselhos sobre obediência na Bíblia. Tito 2:9: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não tem coisa pior, do que um patrão dar uma ordem e a pessoa questionar. Não, mas não sei o quê. Imagine na sua casa, você diz assim: meu filho vai jogar o lixo fora. Eu vou já, deixa primeiro eu fazer isso aqui. Está fazendo nada, está brincando, está fazendo outra coisa. Então, responsabilidade. A ordem foi dada, ordem cumprida. Essa é a direção de Deus, essa é a forma que nós devemos seguir. Não sejam respondões, não esteja sempre dando desculpa para não fazer o que é certo, mas faça o que é certo em primeiro lugar. Não está aparecendo aí? Não entendendo nada, não entendo língua de sinais não. Muito bem. Romanos 6,16: não sabeis daquele quem vós obedeceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A gente sempre está obedecendo a alguém. Quando não obedecemos a Deus, estamos já obedecendo ao diabo. Então é importante decidir obedecer a Deus, seguir a Deus. Se eu sigo os conselhos que meu pai e minha mãe me ensinam, eu estou em obediência à palavra de Deus, e logo estarei vencendo o pecado. Mas quando eu decido desobedecer os meus pais, ou desobedecer a lei de Deus, estarei obedecendo ao pecado, e uma vez obedecendo ao pecado, estarei obedecendo ao inimigo de Deus, que é o diabo. Em quarto e último lugar, levo minha família ao altar de Deus quando organizo em disciplina minha família. Na Bíblia, a palavra disciplina refere-se tanto à educação e formação, como também à correção e o castigo, sempre com o objetivo de restaurar, orientar para o bem. A disciplina bíblica é um ato de amor que visa o crescimento espiritual e o afastamento do pecado. Disciplina é algo que nossa sociedade tem perdido. Cada dia mais vemos crianças sem disciplina. E a disciplina deve ser dada aos filhos desde cedo. Quanto mais cedo você disciplinar os seus filhos, você ensinar a educação, ensinar a obedecer os mais velhos, ensinar a criança as responsabilidades, certamente você vai ter menos trabalho no futuro. Uma criança criada sem disciplina será um adulto completamente conturbado. Ele vai ter dificuldades de se dar bem no trabalho, porque ele não vai
obedecer às normas do trabalho, ele vai ter dificuldade de se dar bem na sua família, na formação de sua família, porque ele não aprendeu disciplina na sua casa. Como é que ele vai ser disciplinado na sua família? Então, algumas coisas, irmãos, que nós aprendemos na infância, nós levamos por toda a vida. Eu lembro muito na minha infância, eu tive que morar com a minha tia e meu avô. Depois que meu pai morreu, a minha mãe foi para São Paulo, e eu tive que passar um tempo vivendo, morando com a minha tia e meu avô. E lá as ordens, a disciplina daquela casa era muito criteriosa. E eu lembro de uma coisa que ele dizia assim, se você for brincar na casa do fulano, se te oferecer alguma coisa, você diga, não, obrigado, já estou cheio. Para eles a educação, dizia então que a gente não podia comer nas casas dos outros, está dando trabalho na casa dos outros. Então eu passava o dia na casa dos vizinhos, brincando com os garotos lá, meus colegas, e aí quando chegava a hora da refeição, Sibério, vamos almoçar? Não, obrigado, muito obrigado, já vou para casa. Aí ia para casa almoçar. E até hoje, passaram muitos anos, eu já sou adulto, e às vezes eu estou num ambiente, num lugar, e as pessoas oferecem, você quer alguma coisa? Não, obrigado. Então, da minha educação, aquilo foi implantado na minha mente, e eu não consigo vencer isso. É claro que hoje em dia eu tenho trabalhado, para que, às vezes, educação também, às vezes, é receber, alguém está te dando ali, eu chego numa casa, a pessoa vem com um cafezinho, um pedaço de bolo, não receber aquilo, às vezes é a falta de educação. Então, cada contexto é um contexto, cada história é uma história, e a gente precisa então aprender a disciplinar os nossos filhos para conduzi-los a que no futuro eles possam discernir com sabedoria as coisas e não agir de forma displicente com falta de educação. Então, na Bíblia, a disciplina tanto é uma forma de educar, como também uma forma de corrigir. Exemplo de Cristo, diz o texto em Lucas 2,40, que Jesus crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Encher-se de sabedoria, certamente, foi por meio da disciplina. Ninguém enche de sabedoria sem uma disciplina. Alguém criado de qualquer jeito, como diz, eu lembro na minha infância, que dizia assim, fulano é criado como batata. Como é que se cria batata? Você joga lá, planta a rama e a rama se espalha, Então não tem controle, a ideia é que vai para onde quer, não tem controle, faz o que quer. Então é necessário criar nossos filhos com disciplina. Jesus foi criado com disciplina, e por conta da disciplina que lhe foi dada, ele cresceu em sabedoria. Conselhos bíblicos sobre disciplina. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Ou seja, às vezes a gente vê os próprios pais dizendo assim, ô menino mal criado, quem é que está criando aquele menino? Não é os pais? Então, dê disciplina, ensine o seu filho para que você não se envergonhe. Hoje pela manhã, fui comprar o pão ali no supermercado, e aí estava lá uma criança chorando, desesperada, daquele de bater os pés assim, se deitar no chão e bater os pés, porque queria um brinquedo. Eu quero brinquedo, fazendo um escândalo dentro do mercantil. Lá vai a mãe ter que tirar a criança com vergonha que estava passando. Chegou lá fora, fui passando, tome a mordida no braço da mãe. Eu disse que eu quero brinquedo, e tome a mordida no braço da mãe. Mal educado, não teve disciplina. Então é necessário, irmãos, a gente disciplinar os nossos filhos para não passar essa vergonha lá fora, na rua ou onde quer que estejamos. E tem que ensinar as crianças desde cedo a cumprimentar as pessoas, a dizer obrigado, agradecer quando alguém oferece uma ajuda ou dá alguma coisa,
Então isso é educação, então é preciso disciplinar nesse sentido, educando os nossos filhos. O texto aqui no verso 4 do capítulo 6 de Efésios diz: vocês pais, não provoquem os vossos filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação. Não é para pai e mãe estar debatendo com o filho, discutindo, gritando, não. Disciplina é educação. Olha, tem várias formas de disciplinar, né? Tem várias épocas de disciplinar. Lembro lá em casa, a Dara, a gente disciplinava a Dara com um banquinho. A gente colocava um banquinho lá, num canto da parede. Quando ela fazia alguma coisa de errado, a gente, Dara, o banquinho da disciplina, vá pensar sobre a coisa errada que você fez. A gente sentava, conversava com ela, pense sobre o que você fez, o que é que você acha, se está certo ou está errado. E ela ficava lá. Aí ela dizia assim: quanto tempo, mãe? 10 minutos no banquinho da disciplina. E ela ficava sentada. Aí um dia ela sentou e a mãe disse: você vai ficar aí 10 minutos nesse banco, pensando sobre a besteira que você fez. E ela ficou. Aí olhava para o relógio de ponteiro, né? E o relógio estava parado, não se mexia. E o tempo passou e a bichinha dizia: mãe, já passou o tempo não? Aí quando ela olhava para o relógio no mesmo canto, né? Passou não, fica aí. Isso, a menina passou uma meia hora sentada nesse banco, né? Até ela perceber que o relógio estava sem a pilha, não estava funcionando. Ela disse: mãe, o relógio não está funcionando. Ô, minha filha, me desculpe, você passou do tempo, né? Mas serviu para que você pensasse um pouco mais sobre isso. Traga aqui, Davi. Vem cá. Você está dando um recado que eu não estou entendendo. Aí você me atrapalha e eu não entendo o recado. Ah, tá bom. Muito obrigado. Não foi combinada e ele está falando uma coisa ali, eu não estava entendendo. Muito bem. É necessário então haver essa disciplina em que os pais saibam lidar com os filhos, não provocando os filhos a criar uma rivalidade, medindo força ou poder entre os pais e os filhos. E Jó 5,17 diz: bem-aventurado o homem que teme a Deus, o homem a quem Deus disciplina, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Todos nós, irmãos, dia por dia, passamos por disciplina de Deus, correções. Deus está sempre nos ajudando a melhorar, a ser uma pessoa melhor. Então é necessário que nós sigamos os conselhos de Deus e não nos irritemos com a disciplina de Deus, mas ele diz que é feliz, é bem-aventurado aquele a quem Deus disciplina. Então, se Deus tem te disciplinado, isso quer dizer que você é um filho obediente, um filho bom, e Deus está te dando conhecimento e sabedoria para que você possa instruir a outros. Concluindo então, manter a família no caminho de Deus não é uma tarefa fácil, mas é possível quando colocamos nossa confiança no Senhor e seguimos os princípios que Ele estabeleceu em Sua palavra. Quando colocamos nossa família no altar de Deus, ensinamos a palavra de Deus, vivemos em amor e harmonia, servimos juntos, estamos construindo um legado de fé e amor que estaremos transmitindo nas próximas gerações. Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então esse é o legado que nós temos: ensinar os nossos filhos a ensinar às futuras gerações o temor do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Então ensine o seu filho a temer a Deus, e assim certamente esse temor conduzirá o teu filho a uma vida
que glorifica o nome do Senhor. Amém?